Agora faz uma ponte. Mentira, eu ganhei, né? Dancinha. Essa menina lança todo esse perfume. Disparatina, não dá pra ficar imune. Todo mundo! Teu amor, Que tem cheiro de... coisa maluca. Cheiro de coisa maluca! Ê! Ó, o Big! Ê! Boa tarde, gente linda! Sejam muito bem-vindos. Tarde Top está no ar. Eu, Luciano Faccioli e Nani Venâncio vamos comandar aí essa tarde de emoções pra vocês. No ar, Tarde Top, vai! Boa! Vamos falar agora de emoções que adoecem. Doenças físicas podem ser provocadas por sentimentos e frustrações. E para falar sobre isso, vamos chamar André Lima, fundador do Instituto EFT Brasil. Seja muito bem-vindo, André. Boa tarde. Boa tarde, grato pelo convite. Imagina, seja muito bem-vindo. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta já. Como a emoção pode chegar a afetar o corpo a ponto de causar uma doença física? Se a gente for perceber, toda vez que a gente sente alguma emoção, né, seja ela raiva, mágoa, tristeza, culpa, enfim, qualquer tipo de ressentimento que você carrega, vai gerar uma sensação física no seu corpo. Então, você está triste, você sente ali um aperto no peito, você sente uma vontade de chorar. Então, as emoções, elas provocam reações físicas no nosso corpo. As emoções alteram a nossa fisiologia, a nossa química corporal, afetam o funcionamento das glândulas, geram tensões no nosso corpo. Então, imagina se você começa a acumular emoções negativas do seu passado e você não libera, não cura, não tira do seu sistema emocional essas emoções. Né? Quando você tem uma carga emocional pequena acumulada, isso não vai gerar um efeito tão grande na sua fisiologia. Mas no momento que você vai vivenciando a sua vida e passando por traumas, por mágoas, ressentimentos, situações emocionais que vão ficando impregnadas e acumuladas no seu campo emocional, a sua fisiologia fica cada vez mais afetada e você vai tender a gerar, né, a desenvolver doenças físicas. Pode ser, por exemplo, doenças da sua imunidade, porque a imunidade baixa quando você acumula emoções negativas, ou mesmo um desequilíbrio hormonal no seu corpo. Então, se a gente for perceber, né, observando o nosso corpo, as emoções afetam o funcionamento físico de uma forma bem direta. Tá. Qual é a emoção que afeta mais fisicamente falando o nosso corpo? A emoção ruim que a gente pode sentir? Tristeza, mágoa, enfim. Qual que é o sentimento, né, que causa mais doenças físicas? Bom, todas as emoções negativas, elas vão gerar efeitos na fisiologia. O que vai mudar é a intensidade daquela emoção. Então, quando a emoção ela é mais intensa, não importa qual seja, ela vai gerar mais efeito físico. Então, se eu guardo muita raiva, né, um ódio muito intenso no meu interior, se eu guardo uma tristeza muito profunda, é a intensidade dessa carga emocional que vai definir o quanto isso vai afetar o meu corpo físico, mais do que o tipo de emoção que eu carrego. Eu posso carregar, por exemplo, uma culpa e ela ser uma culpa leve, ou eu posso carregar uma culpa profunda e pesada e essa culpa me fazer adoecer. Mesma coisa com a tristeza, mesma coisa com a mágoa. Entendi. Então depende do grau aí. Agora, André, a intensidade. Me explica uma coisa. Né? Esses sentimentos todos nós, seres humanos, sentimos, vamos sentir, enfim, quem não sentir tem, enfim. Como é que deve ser tratado, por exemplo? Porque eu já ouvi muito que, então, não fica com raiva, libera a mágoa. Mas, enfim, a gente tem que aceitar o sentimento, tem que acolher. Outros falam que não, deixa passar, foca em outra coisa. Como é que a gente deve lidar com esses sentimentos ruins? Como a gente deve recebê-los, né, e tratá-los, assim, de maneira que não adoeça fisicamente a gente? Se você nega uma emoção negativa que você sente, você apenas empurra ela para debaixo do tapete. E muitas vezes a negação daquela emoção ela vai gerar ainda mais emoção negativa.
Então, por exemplo, né, se eu carrego uma mágoa, eu falo assim, mas eu não deveria sentir mágoa. Porque sentir mágoa é ruim. Porque fulano falou que eu tenho que liberar mágoa, porque eu fui na igreja e o pastor disse que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo perdoar. Aí você cria ali um auto-julgamento em torno daquela emoção negativa, uma autocobrança que só vai adicionar mais sentimento negativo em cima do que você já guarda. Então, isso não é saudável. De forma que o primeiro passo para você curar uma emoção negativa é você aceitar que ela existe. É você se permitir sentir aquela emoção. Entendi. É você não se julgar por sentir aquilo. Esse é o primeiro passo. Isso não é o que vai resolver, mas pelo menos não vai alimentar e permite que aquela emoção pelo menos se expresse em você. Permite que ela siga o curso dela no seu corpo. Tá, então a gente recebe, acolhe, né, o sentimento. Seja ele raiva, rancor, tristeza. Tem gente que não se permite, né, enfim, se sentir triste, né? Pessoas que, enfim, geralmente são muito alegres. Eu vou dizer por mim, assim, eu tenho uma certa dificuldade em ficar triste. Então eu falo, não tô triste, não, imagina, mas eu tô triste. Então, assim, e eu aprendi isso e fui buscar, né, ajuda, enfim, para poder aceitar a minha tristeza, aceitar a vulnerabilidade. Imagina, sou ótima, sou forte, consigo. Só que às vezes pesa. Então, assim, eu fui aprender a lidar com os pontos fracos, né, com os pontos baixos da gente. Vulnerabilidade, tristeza, essas coisas que a gente às vezes não aceita. Mas, por exemplo, tô com muita raiva, tô com muita mágoa. Quando é o momento de, por exemplo, aí eu tenho que conversar com a pessoa que eu tô... É só um exemplo, tá, gente? Não tô com mágoa de ninguém. Mas, tô com muita mágoa. Qual é o momento de me curar dessa mágoa? Por exemplo, eu posso até perdoar, mas não quero conviver com essa pessoa que me deixou magoada. Faz sentido, não? O certo é agir assim? Quando a gente tem uma mágoa de alguém, um ressentimento, uma raiva de alguém, não quer dizer que se eu curar aquela mágoa, o ressentimento, eu vou ter que conviver com aquela pessoa ou eu vou ter que permitir que ela faça de novo. Né? Entendi. Se libertar da mágoa não é ser permissivo, não é aprovar o que a pessoa fez, não é ter que estar lá juntinho, convivendo, fazer negócio com a pessoa, morar junto dela. Não, você pode simplesmente ter uma situação que foi difícil e você perdoa 100%, seu coração está limpo de qualquer ressentimento. Mas você entende que aquela pessoa, por exemplo, é tóxica, que não serve para se relacionar. Porque não é uma questão sua, é uma questão do outro. Ele tem uma dificuldade e não adianta você querer estar perto daquela pessoa. Porque você sabe que aquela pessoa vai se comportar de uma certa forma. Então você pode sim curar um ressentimento e ao mesmo tempo se afastar para a sua autoproteção. Em alguns casos, talvez na maioria dos casos, você vai se libertar de uma mágoa, de ressentimento, e aquela relação ela pode ficar mais próxima e melhorar, sim. Mas em outros casos, você tem que ter um discernimento de entender que tem casos que você precisa se afastar de uma determinada pessoa. Tá bom. Ô Andréa, como que o EFT ajuda as pessoas a liberarem as mágoas? EFT é uma técnica que nos ajuda a soltar, a liberar essa carga emocional que fica presa, que fica retida nas memórias emocionais. Isso passo, só para mágoa, não? Para todas as emoções, você fala? Emoções negativas? Para qualquer tipo de emoção negativa. Bacana. Então, toda vez que eu tenho uma emoção negativa, que eu passo por uma determinada experiência, por exemplo, lá na minha infância, né? Meu pai me bateu, meu pai me criticou, ou minha mãe me rejeitou de alguma forma, me comparou com alguém. Então, eu guardo naquela memória daquela situação que aconteceu uma emoção negativa associada àquela memória. Então, quando eu lembro do que aconteceu, vem aquela sensação ruim. Sim. Então, sei lá, semana passada briguei no meu relacionamento. Eu lembro daquela briga e vem um sentimento negativo. Sim. A gente usa essa técnica para soltar essa carga emocional que fica associada à memória. A gente usa toques dos meridianos da acupuntura e a partir do momento em que você vai lembrando do que aconteceu e tocando nos meridianos, essa carga emocional ela vai se dissolvendo e você vai sentindo um alívio. De modo que, no momento que você sente a liberação completa, você lembra do que aconteceu e não vem mais a sensação ruim. A lembrança fica, mas a emoção negativa, ela simplesmente desaparece da sua energia. É uma técnica dos meridianos. Você fala, só no rosto, não? Não, são vários pontos no corpo, tem pontos no rosto também, esse que eu estou tocando aqui assim também, mas tem ponto aqui, ó, também. A pessoa faz ou vocês que fazem? A pessoa pode
se automassagear, se autobater, ou tem que ser um profissional? Você pode se auto-aplicar. A técnica ela pode ser conduzida por um profissional também, que ajuda muito para aprofundar mais o tema, mas você também consegue se auto-aplicar e você mesmo se curar das emoções negativas que você carrega do seu histórico emocional. Então, hoje em dia, tem milhões de praticantes no mundo inteiro. Como chama essa técnica? EFT. É a técnica da EFT? Techniques. Tá bom. Tem comprovação científica? Tem. Quando eu comecei a estudar essa técnica, lá em 2006, praticamente não existia nenhum estudo científico. Mas hoje existem assim, algumas dezenas de estudos mostrando os efeitos da técnica para depressão, para ansiedade, para transtorno de estresse pós-traumático, para emagrecimento, enfim, para várias áreas da cura emocional e também até de curas físicas, né, de sintomas físicos e doenças. Tá. Isso, a pessoa com qual sentimento que ela tem que procurar a EFT? A pessoa que tem qual tipo de sentimento, enfim, de problema? Emocionalmente falando, né? Qualquer sentimento que esteja incomodando a pessoa. Então, se eu, por exemplo, né, tenho uma mágoa muito grande de alguém, eu posso usar a técnica para me libertar dessa mágoa. Se eu sinto que eu carrego uma culpa do meu passado e aquilo está me incomodando, está me fazendo sofrer, eu posso usar para me libertar daquilo. Um luto mal resolvido, uma situação que já aconteceu, uma perda de muitos anos, e eu ainda sinto uma tristeza, um pesar por aquilo, eu posso usar a técnica para soltar esse luto, me curar e fechar, né? Como é que eu posso dizer? Cicatrizar essa ferida de uma vez por todas. E também quando você tem quadros emocionais mais complexos, né? Como, por exemplo, uma pessoa que tem depressão. Quem tem depressão tem muita carga emocional de muita coisa acumulada do passado. Quem sente ansiedade, carrega muita coisa do passado, mal resolvida. Então, quem está buscando bem-estar, quem está buscando autoconhecimento, quem quer melhorar em vários aspectos da vida, melhorar relacionamento, todo mundo, mais em paz. Todo mundo. Todo mundo. Quanto tempo dura esse tratamento? Quando você vai fazer a auto-aplicação, não existe um tempo limitado. Você pode, por exemplo, ficar ali 30 minutos se auto-aplicando, ou 10 minutos. Depende da sua disponibilidade de tempo e também da intensidade daquilo que você vem trabalhar. Mas se você aplica, por exemplo, 10, 15 minutinhos de EFT, já dá geralmente para sentir um alívio bem profundo, pelo menos para a limpeza de uma memória, de uma carga emocional pontual, de alguma coisa que você queira limpar. Então, 10 minutinhos, 20 minutinhos já faz uma grande diferença no seu bem-estar. Esse é um tratamento diário ou não? Também não tem limite de, se você quiser fazer e puder fazer diariamente, melhor. Porque quanto mais você limpar suas emoções, mais rápido e mais profundo você vai limpar e mais você vai perceber os resultados no seu dia a dia. Como foi que você descobriu essa técnica? Como foi que você falou, bom, essa técnica funciona, vou fazer, vai ajudar muita gente? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Essa técnica, ela surgiu nos Estados Unidos, nos anos 90, e ela veio da junção de conhecimentos da psicologia, né, através de um psicólogo americano, que ele tinha também conhecimentos de acupuntura, e ele descobriu que ao tocar nos meridianos de acupuntura era possível dissolver emoções negativas. Ele descobriu isso meio que de uma forma intuitiva. Tinha uma pessoa que tinha uma fobia muito intensa e a pessoa sentia uma sensação muito ruim no estômago quando ela sentia a fobia. Ele resolveu tocar no meridiano aqui embaixo do olho, que é o meridiano do estômago. E ao tocar nesse ponto, aquela sensação daquela pessoa se dissolveu. E a fobia também se dissolveu ao tocar nesse ponto. Então foi uma experiência meio que parecia um milagre, né, na hora que aconteceu. E ele começou a estudar isso, né, tocar em outros meridianos e percebeu que tocar nos meridianos enquanto as pessoas se conectavam com as emoções negativas faziam com que aquelas emoções fossem dissolvidas. E aí o processo foi se desenvolvendo até chegar nessa técnica que a gente chama hoje de EFT. Tá aqui na fichinha que até os traumas, as pessoas podem se recuperar de traumas, enfim, de lutos, assim, com essa Sim. técnica também. Mas, por exemplo, é só essa técnica ou tem um acompanhamento psicológico, enfim, tem uma série de profissionais envolvidos? Como que funciona? Você pode receber através de um profissional. Quando você recebe através de um profissional, ele consegue geralmente mais fundo, né, e fazer um trabalho mais rápido, mas a maioria dos praticantes eles usam para autoaplicação, para autocura emocional. Então, a pessoa aprende a técnica, ela mesma vai lá nas memórias do passado
e consegue limpar. Só que nem todo mundo quer mexer na ferida emocional, nem todo mundo está disposto a mexer. Tem pontos cegos também que a pessoa não quer enxergar, não quer ver. Então, aí nesse caso, o profissional vai ajudar muito. Ou se você tem um caso emocional mais grave, uma depressão, um transtorno de ansiedade, você quer uma ajuda de um profissional, então o ideal é você buscar essa ajuda, porque sozinho talvez você não consiga ter a motivação ou a visão de fazer o trabalho da forma que tem que ser feito. Mas eu recebo relatos assim de pessoas que aprendem a fazer a técnica, a se auto-aplicar e tem experiências incríveis. A gente recebe isso diariamente, relatos bem impressionantes de pessoas que vêm se auto-aplicando por conta própria. E o objetivo é esse, é ensinar as pessoas para que elas se tornem cada vez mais independentes e possam se curar sozinhas. Que bacana. Bom, a gente pode ensinar, eu sei que não dá para ensinar, que é no corpo inteiro, enfim, mas a gente tem algum... por exemplo, a ansiedade, né, que vem tomando conta de todo mundo, né, que vem por conta do medo, enfim. Tem algum que a gente pode fazer, ensinar as pessoas em casa, quem estiver ansioso, agoniado, enfim, meio... Dá sim, dá para fazer algum? Isso, um minutinho ou dois, se a gente tiver, dá para fazer isso. Temos quanto tempo, diretora? 3 minutos. Temos tempo. 3 minutos. Então, o que a gente faz? A gente toca nesse ponto aqui da mão, que a gente chama de ponto do karatê, no terminal do meridiano. Tanto faz. Sente a ansiedade. Pode ser qualquer uma das mãos. Tá. Isso. A gente sente no corpo onde é que está a sensação da ansiedade, por exemplo. Vamos supor que o coração está ali batendo acelerado. Então, você fala, mesmo que eu sinta essa ansiedade, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta o meu coração acelerado, eu me aceito profundo e completamente. Então, a gente vai focar na sensação do corpo e vai tocar nos pontos, nesses meridianos de acupuntura. E aí você vai sentindo ali o coração batendo mais forte, sentindo a sensação da ansiedade no seu corpo, vai falando sobre isso. Então, essa ansiedade, esse coração acelerado, coração acelerado, ansiedade no meu corpo. Aí tem um ponto aqui, ó, que é abaixo da axila para a lateral aqui, ó, do corpo. E isso é por aí. Essa ansiedade. Esse coração batendo mais acelerado. Excesso de pensamentos. Mente agitada. Corpo agitado. Mente ansiosa. Coração acelerado. Ai, eu tô mega relaxada, gente. Tô ficando Isso. super bem. Então, geralmente, quando você faz assim 1 ou 2 rodadas, já dá para sentir um alívio, uma sensação. Às vezes a pessoa boceja, tem gente que suspira. Eu ia segurar, mas já que você falou, eu tô apresentando, eu não posso. Nossa, que delícia, né? Então a gente vai falando. Mas tem uma coisa certinha que tem que falar ou não? Eu posso falar no tipo, esse corpo que tem ansiedade, eu aceito, vai liberando. Ou tem que ter O que você deve falar é exatamente aquilo que você sente. Então não tem um script exato. Então, se eu sinto nó na garganta, eu vou falar nó na garganta, vontade de chorar, o coração apertado. Depende do sintoma que cada uma pessoa sente. Com relação ao bocejo, é importante que você deixe o bocejo sair. A pessoa não prender, porque é o corpo liberando aquela tensão emocional. Então, se eu sinto vontade de suspirar, eu suspiro. Se eu sinto vontade de bocejar, eu deixo aquilo sair do meu corpo. Entendi. Então tem que deixar, libera. É o corpo liberando coisa ruim. Gente, espera aí, licença, só um minutinho. Não, calma, gente, nada ruim, não. André Lima, fundador do Instituto EFT no Brasil, muito obrigada, viu? Super bacana. Parabéns aí por trazer essa técnica e ajudar. Eu acho que agora mais do que nunca, tanta gente. Seus contatos para quem quiser saber mais sobre essa técnica, quiser se consultar, enfim, quiser ter mais informações. Quero agradecer o convite. Quem quiser me procurar pode ir no Instagram, @AndreLimaEFT, e você vai ter mais informações sobre essa técnica, sobre esse trabalho. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. E vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, dicas caseiras para ter uma pele mais bonita com Heloísa Olivan, bioquímica e cosmetologista. É daqui a pouquinho. Aguenta aí. Eu vou fazendo.